Bom, esse movimento de vocês, é evidente que eles sofrem um boicote tremendo, inclusive na mídia, né? Vocês só têm direito a espaço na mídia alternativa, como essa nossa aqui, da TV Cidade e do blog Café na Política, que também é reproduzido no YouTube. Mas sempre há dúvida, né? Sempre vocês são acusados de estarem a favor do retrocesso, que seria o retrocesso, era a volta ao sistema antigo, que demorava 5, 6 dias, quando não é bem isso, né? Vocês defendem a confiabilidade do sistema que vocês acham que está dependendo de alguma coisa, né? Ela não está totalmente confiável, ou pelo menos não está transparente. Sim, nós quando falamos aqui em auditoria independente do software através do voto impresso conferido pelo eleitor, isso é muito mal entendido, inclusive, às vezes, esse mal entendido vem por quem não gosta dos nossos argumentos e começam a dizer que nós somos retrógrados ou retrocessos, queremos votar o voto em papel, o voto escrito que tinha tantas fraudes. Isso está absolutamente equivocado, essa interpretação. Não defendemos a volta ao voto processo manual. O que nós defendemos é um sistema eletrônico cujo resultado possa ser conferido. E conferido de uma maneira, dentro de um conceito que a gente chama o princípio da independência do software no processo eleitoral. O que é a independência do software? Significa o seguinte, é o programa de computador que está gravado nas urnas eletrônicas. O que a gente quer dizer é o seguinte, com esse nome de independência do software, é que a auditoria do resultado eleitoral não deve depender do software da urna, quer dizer, ele está funcionando corretamente, para dizer se o resultado está correto ou não. É só isso. E para isso é necessário que o voto seja gravado de uma maneira que seja também independente do programa da urna, ou seja, uma maneira materializada, em papel. Este conceito de princípio da independência do software é muito importante que seja esclarecido. Foi criado em 2006 pela mesma pessoa que inventou a técnica da assinatura digital há 30 anos atrás. A Justiça Eleitoral diz que nós somos retrógrados, mas ela usa uma técnica de autenticação chamada assinatura digital, que foi inventada há 30 anos atrás, cujo inventor concluiu que não serve para garantir o voto eletrônico. E propôs em 2006, a mesma pessoa, o mesmo professor do MIT, propôs em 2006 esse conceito de dependência do software, da auditoria independente do software, através da materialização do voto. Ou seja, perante o mundo acadêmico, nós estamos 25 anos à frente do que o TSE está propondo. Tá? Então não somos retrógrados, temos conhecimento de todos esses estudos e sabemos o que estamos propondo. Bom, Aparecida, que garantia tem o eleitor hoje quando ele deposita o voto, aliás, ele tecla o voto dele naquela máquina eletrônica, como é que ele vai comprovar ou receber a comprovação de que ele votou naquele ou naqueles candidatos? Bom, Leite, como a gente já explicou, é impossível se garantir que o voto que foi dado pelo eleitor e que ele foi registrado na urna, que ele seguiu exatamente a vontade daquele eleitor e foi computado para o candidato da sua escolha. O que fica bem claro, e esse é também uma abordagem que a gente faz no relatório, é o seguinte: a Justiça Eleitoral, ela consegue administrar as eleições, ela regula, ela termina a eleição num prazo recorde. Ou seja, a Justiça Eleitoral ela é eficiente na forma de administrar a eleição. Só que com relação a garantir que esse voto foi computado exatamente na forma querida pelo eleitor, ela é falha e não há condições dos partidos ou do próprio eleitor seguir o rastro e acompanhar e verificar que esse voto está correto. Então, a Justiça Eleitoral ela é eficiente, mas ao mesmo tempo ela é ineficaz, porque lhe falta essa capacidade de mostrar para o eleitor, o homem médio, que ele votou e o voto foi corretamente computado. Essa é uma tese que a gente também aborda no trabalho. Maneschi, você acha que atualmente existe realmente o risco de haver fraude eleitoral nessa eleição presidencial, que é considerada crucial, né, para os destinos do país? Nós vivemos um processo eleitoral eletrônico inseguro no Brasil.
Pode ter fraude, sim. Pode ter fraude, sim, porque o problema é o seguinte, não há como conferir o resultado do eleitor. O que a gente está dizendo, em outras palavras, de forma mais simples, talvez, seja o seguinte: é fundamental nesse processo, nesse tipo de máquina que nós usamos no Brasil, a impressão do voto. O voto eletrônico em si, tudo bem, pode ser uma coisa muito boa, muito ótima, porque sai rápido o resultado, etc. Mas é fundamental garantir a segurança desse resultado. A segurança do resultado eleitoral é que é fundamental. E é simples, é muito simples. Basta que cada eleitor brasileiro, são mais de 100 milhões, cada um seja fiscal do próprio voto. Antigamente, quando o cara chegava no papel, ele sabia o que ele escrevia no voto. Escrevia no voto, tinha todas aquelas coisas que a gente sabe que acontecia, mas, vamos lá, gente, de 46 a 1982, não houve nenhuma denúncia de fraude de eleição no Brasil, nesses anos todos onde se usou o voto secreto universal, que está lá garantido pela Constituição. Nós sabemos da nossa história que antes, em eleições majoritárias, o amigo está lembrando bem, em votos majoritários para presidente, senador, governador, essas coisas todas. Tinha aquela roubalheirazinha ali na mesa, né? Pegava um voto para cá, para lá, tirava um para cá, sempre teve isso. Bom, o que não significa que isso tenha acabado. Antes desse processo, é bom que se diga que o que caracteriza a nossa República era exatamente a fraude eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 por Getúlio Vargas exatamente para acabar com a questão da fraude da República Velha. O que aconteceu em 1982? Tivemos uma fraude de totalização de uma eleição majoritária. E é simples resolver isso. Nós estamos agora diante de uma eleição presidencial e é fundamental que haja garantia do resultado dessa eleição. E é tão simples, eu digo para você, nós vamos para uma eleição que a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso, não. Precisa tomar conta dos votos, precisa tomar conta de todo o processo eleitoral, porque o nosso sistema é falha na medida em que hoje nós temos um processo eleitoral onde só especialistas, pessoas altamente estudiosas, a Cida disse aqui, são quase 450 mil urnas em uso no país. Como é que você vai controlar isso? Como controlar isso? A maneira mais prática e segura é exatamente a impressão do voto, porque cada eleitor se torna fiscal do próprio voto. E esse voto não vai ser manipulado, vai ficar depositado numa urna, isolado, para que depois, em caso de dúvida em relação ao resultado, se confira aqueles votos em papel e se bata com o resultado eletrônico. E aí se tem, por amostragem, a conferência. Como foi agora na Venezuela. A Venezuela usou urnas eletrônicas, mas com voto conferido. Com possibilidade de auditoria do resultado. Nós, no Brasil, vamos para mais uma eleição majoritária. Aliás, desde 1996, quando foram introduzidas as urnas eletrônicas atuais em uso no país, aconteceu esse processo da gente não ter condições de fiscalizar o resultado final. A verdade eleitoral, meu amigo Leite, infelizmente, corre risco, sim, na próxima eleição entre Dilma e os demais candidatos, Serra, Marina, todos eles. A última pergunta vai para o Amilcar. Amilcar, por que os outros países, principalmente a maior potência do mundo, a grande potência tecnológica, que é os Estados Unidos, ainda não adotaram o voto, a urna eletrônica? Essa é uma informação um pouco equivocada, Leite. A urna eletrônica é usada em muitos países. Nos Estados Unidos, na última eleição, 39 estados usaram o sistema eletrônico de votação, 39 dos 50. A diferença é que nesses estados eram sistemas que permitiam auditoria. Existem dois sistemas, que é a urna eletrônica que imprime o voto, que nós estamos defendendo aqui. Existe um outro sistema, que é o eleitor vota na mão e põe num scanner, numa digitalizadora, que lê o voto e mostra para ele confirmar. São dois sistemas diferentes. Nos Estados Unidos e na Rússia, por exemplo, em 2008, foi usado esse sistema de scanner. Então, muitos países já usam voto eletrônico. A Venezuela já usa voto eletrônico com o voto impresso, conferido pelo eleitor, desde 2004. Muitos países usam, alguns ainda estão testando. A Holanda usava um voto com o sistema como o brasileiro, foi proibido, não é mais permitido. Na Alemanha foi decidido que eles só vão poder usar um sistema com auditoria. Então se usa muito sim por aí. É o Brasil que está ficando para trás. Nós entrevistamos hoje o movimento que questiona a confiabilidade da urna eletrônica brasileira.